Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão da conversa, primeira fase de física. Vamos dar uma lida com cuidado na questão. O molde de um gás ideal, ele percorre um processo cíclico ABCA em diagrama PV, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB é isobárica, e a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: o gás libera calor tanto para a etapa BC quanto para a etapa CA. Vamos dar uma olhada. Primeiro vamos olhar para a etapa BC. Repare que na etapa BC, o volume é constante, então a gente pode afirmar que o trabalho de BC é zero. Se não há variação de volume, então o trabalho é nulo. O que é que a gente tem que lembrar também? Da primeira lei, a gente sempre usa a primeira lei, que calor é o trabalho mais a variação da energia interna. O trabalho está associado ao volume e a variação de energia interna à temperatura. Por isso que, quando não há variação de volume, não há realização de trabalho. Nesse processo aqui de BC, o volume é constante e como é um gás ideal, a gente pode fazer aquela relação, ó, que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Porque o volume é constante e a gente corta ele. Repare que a pressão está dividindo aqui a temperatura. Significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Se eu aumento a pressão, a temperatura aumenta também. São grandezas diretamente proporcionais. Se a gente observar a setinha, o que está acontecendo? A pressão está diminuindo, consequentemente a temperatura também. Se a temperatura está diminuindo, o nosso ΔU é negativo. Ó, o nosso trabalho é zero e o ΔU é negativo. Significa que o calor vai dar um resultado negativo. O que significa? Que o gás está liberando calor, ele não está recebendo calor. Então a gente tem que avaliar principalmente com essas duas equações se o calor ele é positivo ou negativo. Com essa alternativa aqui, a gente viu a primeira etapa, ó, BC. Vamos olhar agora CA. CA, mesma análise. Ó. No CA, esse é um processo isotérmico. Isotérmico que não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, o ΔU é zero. Então eu já sei que o meu ΔU é zero. Vamos ver o que acontece com o trabalho? Ó. Repare que de C para A, o volume ele está diminuindo. Logo, o trabalho é negativo. Então, o calor vai dar negativo também. Então, significa que realmente essa alternativa, esse item ele está verdadeiro. Tanto no processo BC como no CA, o gás está liberando calor. E vai dar um valor negativo. Então, sempre lembrar, trabalho, volume, variação da energia interna, temperatura. Então, se o volume aumenta, trabalho é positivo. Se o volume diminui, trabalho é negativo. Vamos para o segundo item. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB como na BC. Falso, na BC, a gente viu que o trabalho é zero, porque não há variação de volume. Se não há variação de volume, o trabalho é zero. Então, aqui é falso. Ele fala que é não nulo. E na terceira, o gás tem a sua temperatura aumentada tanto na etapa B quanto na etapa CA. Vamos dar uma olhada. Ó, vamos olhar aqui esse processo BC primeiro. No processo AB, a pressão é constante. Então, lembrar aqui, PV sobre T, isso tem que ser igual a 1 constante. Isso se não houver variação do número de mols. Se houver variação do número de mols, fica PV sobre NT. Isso é igual a uma constante.
Então, se o volume é constante, ou melhor, a pressão é constante, fica V1 sobre VA sobre TA é VB sobre TB. Mais uma vez, eles estão dividindo. O volume está dividindo a temperatura. Significa que eles são grandezas diretamente proporcionais. Isso aqui tem que dar um valor constante. Logo, se eu aumento o volume, a temperatura aumenta. Então, se o volume aumentou aqui, olha a setinha. O volume aumentou, então a temperatura também. Então, a temperatura também. Então, aqui eu tinha uma temperatura TA e aqui eu tinha uma temperatura TB. Repare que ele deu na questão que isso é uma transformação isotérmica. Isotérmica, que a temperatura em qualquer ponto aqui desse processo é a mesma. Então, a temperatura aqui no ponto C também é igual à temperatura no ponto A, já que é uma transformação isotérmica. Então, vamos lá. Ó. A temperatura aumenta no processo AB, aumenta, a gente viu que ela aumenta, porque o volume aumentou, a temperatura aumentou. E no processo CA, falso. Falso. Porque isso é uma transformação isotérmica. Iso igual temperatura. Temperatura é igual. Então não tem como a temperatura aumentar no processo CA. Então essa de baixo é a falsa. Então o nosso gabarito fica letra B, apenas o primeiro item está